Pois bem, Atos capítulo 22, versículo 12, a grande luz que brilha é o Cristo ressurreto que transforma a vida. Vamos fazer a leitura dos versículos 12 ao 21. Diz a palavra do Senhor: um homem chamado Ananias, piedoso, conforme a lei, tendo bom testemunho de todos nós, todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. Então ele me disse: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Olha aí o que Saulo fez, hein? Mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Então Paulo está dando um testemunho do que aconteceu lá na conversão dele, na primeira vez que ele foi a Jerusalém. Só sai daí, não vão aceitar o teu testemunho, eu vou te enviar para os gentios. Agora no texto de hoje, já é a terceira vez que Paulo está em Jerusalém, onde ele foi preso, e ele está dando o testemunho. Isso aqui é um discurso de Paulo para aquela multidão enfurecida. Você se lembra que no domingo passado ele foi preso, foi agarrado, foi preso. Veio lá o centurião, o romano, prendeu ele, confundiu ele com o egípcio. Ele falou: posso dar uma palavrinha? Posso falar alguma coisa? Eu não sou nenhum egípcio não, eu sou Saulo de Tarso, da Cilícia, posso falar? E isso aqui é parte do discurso. Nós lemos do 12 ao 21. E agora vamos estudar, do 12 ao 30, vamos agora ler, estudar do 11 ao 21. Vamos orar ao Senhor, que esta palavra abençoe a tua vida, eleve teus pensamentos agora a Cristo Jesus. Internauta, misericórdia de Deus, ouça a voz de Deus aí também, em nome de Jesus. Pai amado e bendito, pedimos que o Senhor fale os nossos corações. Cremos, Deus, no valor da tua graça, da tua misericórdia, no poder que há no dom da fé. Cremos, Senhor, no poder da ressurreição e da transformação que há em Cristo Jesus. Portanto, por isso aqui estamos, e portanto oramos, declarando, Pai, vidas crescentes em graça, vidas regeneradas, vidas cheias do poder do Espírito Santo, que tenhamos em Cristo Jesus poder e unção e transformação para pregar, para ministrar, para dar o testemunho do Evangelho na autoridade do Teu Espírito, Pai, como Paulo fez perante aquela multidão. Ó Senhor, como temos sido achacados, como temos sido inquiridos,
como o mundo tem perseguido a tua igreja. E é nesse contexto, semelhante ao que Paulo estava vivendo, que nós queremos testemunhar o Cristo que transformou a nossa vida, como Paulo também o fez. Ensina-nos, Pai, sobre a tua palavra, porque ela é lâmpada para os pés, e ela é luz para o caminho, e é alimento para a nossa alma. Nós oramos em o nome do Senhor Jesus, e o povo amado de Deus diga amém e amém. Obrigado, amada pastora, louvado seja Deus. Amada igreja de Jesus, santos e preciosos de Deus, igreja de Cristo, mais do que vencedores em todas as coisas. O apóstolo Paulo, missionário, evangelista e pregador, foi enviado por Deus, por Cristo Jesus, ressuscitado, a uma missão universal, uma missão além das fronteiras de Israel. O mestre dos gentios foi enviado para alcançar ovelhas de todas as nações. 2023 anos depois, fomos alcançados por Cristo Jesus para a glória do Senhor. Então ele está em rota missionária, ele está combatendo o bom combate, que ruma o propósito de Deus, desde a chamada de Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, onde Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua tenda, da tua parentela, te mostrarei. Você vai ver, não vai contar a estrela do céu. Tem um louvor que a gente canta: sai da tua tenda, ó filho meu. Que a gente prega aqui a mensagem e a cabeça dos músicos já estão pensando nos louvores, né? já estão lá louvando junto. Então louvor: te mostrarei uma nova história Deus tem para mim. Então, amado, essa história missionária, essa história de evangelização, de ganhar as nações, começou lá atrás. Então, Paulo está dando continuidade a esse ministério, rumando o propósito de Deus. Por isso chamou de bom combate, porque é um combate. Você transportar em Cristo Jesus pessoas das trevas para a luz. Mas a pessoa está lá, agarrada no mundo, agarrada nos conceitos do mundo, às vezes na idolatria, numa religião morta, o que às vezes torna, de certa maneira, mais difícil, porque ela acha que está fazendo a vontade de Deus, agarrada a conceitos que não são bíblicos. Então é um combate, é uma luta, mas que em Cristo Jesus a unção de Deus está sobre nós para esse ministério. Então, em 21, 27, 28 de Atos, a palavra de Deus diz assim: quando já estavam, Atos 21, 27 e 28, quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina a todos a serem contra o povo, contra a lei e contra o templo. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Então se veja, amado, que a luta do apóstolo era muito grande. A luta deste missionário era muito grande, mas como jardineiro fiel, plantador de igrejas, ele não abria mão do seu propósito. Deus te chamou para não abrir mão dos propósitos dele na tua vida, amado. Diga amém por isso, amado. Não abra mão. O homem é conhecido por aquilo que luta. Pelo que é que você tem lutado?
Tem gente que luta pelo time de futebol. Aí essa pessoa vai com a família para ver o time de futebol chutar a bola, o outro vem dar um soco na cara, dar uma voadora no peito. É verdade? Luta por um time de futebol. Nós não lutamos por essas coisas. E a nossa luta não é carnal, a nossa luta é espiritual. Amado, todos os dias há uma guerra. Esses dias agora em São Paulo, uma policial foi brutalmente alvejada por criminosos, assassinos, que em nome de Jesus vão ser presos, se já não foram. Você viu alguma nota grande na mídia? Você viu a mídia falando grandes coisas? Não. Mas se tivesse sido um criminoso morto, estavam até hoje buzinando no nosso ouvido. Porque temos uma sociedade hipócrita, temos uma mídia podre, e quando o cara aperta, é na porta da delegacia que eles vão pedir ajuda. Então Paulo está enfrentando essas lutas também. Ele está sendo importunado. É uma guerra, é uma guerra. Nós estamos numa guerra. A guerra já foi declarada. A guerra já foi declarada. Nós estamos numa luta tremenda. Então Paulo está sendo importunado por inimigos judaizantes. Eles resistem violentamente à acessibilidade do evangelho aos gentios. Eles resistem que o evangelho seja pregado, para que os gentios não ouvissem a palavra do Senhor. Eles achavam que o evangelho não deveria de ser pregado, assim como hoje querem calar a voz da igreja. Já existem leis que proíbem o evangelho de ser pregado em alguns lugares. Vimos aqui países perseguidos, tem a lista aí de oração. Países em que a igreja não pode pregar o evangelho. Então, amado, em nome de Jesus, a palavra vai ser pregada sim, em nome de Jesus. Deus vai usar você para isso. Então, o contexto nos mostra que Paulo está sendo acusado de ensinar e agir contra o povo, a lei e o templo. Mas, na verdade, para um pano de fundo, a igreja, o que é que Paulo está ensinando sobre estes 3 pontos? O que é de fundamental importância para o discurso que ele vai fazer agora, e nós vamos estudar. Então, sobre o povo, Paulo está mostrando nas suas plenárias, nas suas mensagens, ao longo do seu ministério, que o povo de Deus não é definido por uma herança étnica. Não mais. O povo de Deus é definido pela fé em Cristo Jesus. Todo aquele que crê é salvo em Jesus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se com o teu coração creres e com a tua boca confessares, serás salvo. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de quem? De Cristo Jesus. Então, amado, o verdadeiro povo de Deus à volta do mundo é aquele que recebeu o evangelho em Cristo Jesus. Então está aqui na parede da igreja: o evangelho é o poder de Deus para a salvação de quem? De todo aquele que nele crê. Você crê? Louvado seja o Senhor. Todo aquele que nele crê. Então, seja judeu ou seja gentio, está em Jesus, você é povo de Deus. Acerca da lei, que o versículo 28, ele estava pedindo socorro, dizendo que Paulo era contra o povo, contra a lei e contra o templo. Então, acerca da lei, Paulo vem ensinar que a salvação não depende da lei de Moisés. A salvação não depende da circuncisão, do prepúcio. A lei serviu de aio para conduzir até Cristo. Aio era um condutor de crianças. Então a lei foi um tutor, um condutor, até levar a Cristo. Então a finalidade da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, se você crê em Jesus, a justiça da lei está sobre a tua vida, amado. Você é justificado legalmente em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor, não por meio de mandamentos carnais, mas por meio da fé. Esse é o evangelho, esta é a graça de Deus.
E acerca do templo, é necessário compreender que o templo em Jerusalém não é de onde a graça de Deus é mediada. Porque se a pessoa estava lá, havia os sacrifícios, havia os sacerdotes, havia lá a imolação dos animais, ou tinha horário tudo para isso, para que tudo fosse feito com ordem e decência. Então fazia lá o sacrifício de um bode, de um cabrito, de uma rolinha, dependendo do tipo de pecado. Então aquilo era uma espécie de mediação. Amado, na cruz do Calvário o Cordeiro de Deus foi imolado por nós. O sangue de Cristo, quando foi derramado, nos perdoou de todos os nossos pecados. Se você crê nesse sacrifício, você precisa de crer. Diga, eu creio. Então não é mais um templo que media a graça de Deus. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Também não é uma imagem de escultura, que tem boca que não fala, olhos que não veem, ouvidos que não ouvem, som nenhum sai da garganta, mãos que não apalpam, nariz que não sente cheiro. Diz a palavra, tornam-se iguais a eles os que o adoram e os que nele confiam. Então, se você vem para uma igreja, entre aspas, evangélica, e você leva para casa um tijolinho da vitória, você é um idólatra, igual alguém que adora uma imagem de escultura. Aí você vem para a igreja, leva uma fita do milagre. Qual é a diferença da fita do milagre para a fita de Bonfim, não sei das quantas? Não tem diferença nenhuma. Aí a pessoa chega dentro de uma igreja, bota muitas aspas aí, que já virou sinagoga de Satanás há muito tempo, aí tem lá um corredor de sal. A pessoa tem que passar no meio do corredor. Eu pensei que isso aqui era igreja, é centro de macumba, é igreja. Não é igreja, porque tem que botar aqui um corredor de sal para a gente passar. Mas onde é que isso está na Bíblia, gente? E tem que passar descalço. É verdade? Porque ainda faz uma massagem salina. Então, amado, eu vou dizer uma coisa, esse pessoal tem uma criatividade muito grande, isso a gente não pode negar, uma criatividade, inventa tanta coisa, que eu vou lhe dizer, a gruta do milagre, o cara entra pecador e sai convertido. Eu só nunca vi o cara entrar gordo e sair magro, se fosse assim, né? Então, amado, tudo isso, amado, sabe, não tem nada de Deus nisso daí. Não tem nada. Beba uma água ungida, bota o copo de água aí em cima da televisão e bebe água ungida. Gente, misericórdia. Viu o testemunho? Lembra o testemunho do irmão que foi num lugar desse? Aí disse, bebe um copo de água, continua com a dor, continua. Bebe outro, continua. O irmão teve que sair dali direto, quase fazendo xixi nas calças, de tanto copo de água que bebeu. Eu não sei se os amados lembram, o José, aí ele quando chegou na igreja, ele foi curado mesmo, ele baixava no chão, levantava, Deus o curou para a glória do Senhor. Mas, amado, então nós precisamos voltar para a palavra. Essas coisas não têm poder de mediação. O único mediador é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo diz, olha o que Paulo diz, se alguém vier e pregar um outro evangelho, ou se um anjo descer do céu e pregar outro evangelho que não seja este aqui, seja o anjo o quê? Anátema. Anátema é maldito. Você imagina se Paulo tivesse aqui hoje, gente, seu maldito. Mas isso é impopular, não está de acordo com o politicamente correto. Você vai ser chamado de não sei o que, fóbico. Amado, é por isso que Paulo foi preso. Naquela época já era assim. Então, amado, o lugar do perdão divino, da graça divina, da obra salvífica, não é o altar do templo, é a cruz do Calvário. Não é mediante a aliança da lei, mas é mediante a graça de Deus. De modo que nós não podemos permitir que nenhum obstáculo impeça pessoas de chegarem a Jesus. Nenhum obstáculo impeça pessoas de adorar e receber a palavra. Porque aqui eles estavam resistindo que o evangelho fosse
pregado aos gentios. Graças a Deus que Paulo venceu as barreiras e o evangelho alcançou as nossas vidas hoje em Cristo Jesus. Então, de todos os lugares do mundo onde pessoas manifestarem a fé na pessoa, na vida e na obra de Jesus, irão receber a graça de Deus sobre a sua vida. Por isso, amados, eu oro pelo poder de Deus que transforme. Quem sabe aí um Xi Jinping não é transformado pela graça de Deus? Receba Jesus na sua vida. Um Kim Jong-un apareça em público e diz: eu agora recebi Jesus, sou servo de Jesus. Você imagina uma China, uma Coreia do Norte, imagina lá se um Vladimir Putin receba Jesus e é transformado pela graça de Deus. Essa guerra acaba na hora. Acaba na hora. Claro que todos vão ter que pagar, quem tiver que pagar os seus crimes de guerra e aquilo que tiver feito, vai pagar perante a justiça, não é verdade? Mas se houver arrependimento e conversão, pelo sacrifício e obra de Jesus na cruz do Calvário, estarão perdoadas. Mas se imagina que um Saulo de Tarso estava convertido, pregando, e agora sendo perseguido, exatamente aquilo que ele fez antes de se converter. Então, amados, as portas da casa do Senhor precisam estar abertas para levar o evangelho. Por quê? Porque Jesus já destruiu toda a barreira. A evangelização é o nosso chamado, amado. É o nosso chamado. Diga aí um amém do seu lugar. A evangelização é o nosso chamado. Efésios capítulo 2, versículo 11 a 16, diz assim: portanto, lembrai-vos. Como é bom às vezes a gente lembrar de algumas coisas. Não é verdade? Quando a gente se esquece de alguns fatos, a gente se esquece do valor desses fatos. Se esquece do valor dos fatos. Eu me lembro quando a gente chegou lá em Botafogo, a antiga proprietária não dormia, síndrome disso, daquilo, porque o imóvel estava abandonado, às baratas, cheio de dívida. A gente entrou, ela agradeceu a Deus com mãos e pés levantadas para o céu. 17 anos depois, ela se esqueceu daquela dor que tinha. Aí quis sair do aluguel de 7.400 para 16 mil. Ou seja, quando a pessoa se esquece de certos aprendizados na vida, ela toma um rumo diferente. Então Paulo diz: lembrai-vos de que outrora vocês, gentios da carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis o quê? Sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, sem Deus do mundo. Gente, que quadro terrível é esse aí. Versículo adiante: mas agora, diga graças a Deus por isso, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo tijolinho que você recebeu lá na igreja. Fostes aproximados pela vassoura ungida que varreu Satanás, pela fronha do milagre, pela gruta da piedade. Arrepreendido. Foste aproximado pelo quê? Pelo sangue de Cristo Jesus. Versículo adiante, 14: porque Ele é a nossa paz. Eu recebo esta palavra. Esta é uma palavra profética e temática que estamos usando para 2024. Eu recebo, Ele é a nossa paz. Olha, amado, que no meio das crises, dos problemas, das questões naturais dessa vida, Jesus é a tua paz. Que a paz que excede todo entendimento guarde o teu coração e guarde a tua mente em Cristo Jesus. Paz, paz. Aí ele diz: o qual de ambos os povos, judeus e gentios, fez um, e tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Ou seja, Jesus cumpriu todas as ordenanças da lei. O que nem Moisés conseguiu fazer, o que ninguém conseguiu fazer. Jesus era perfeito, irrepreensível, não tinha pecados. Você lembra que se você guardasse a lei com 613 mandamentos e tropeçasse num ponto, você era culpado de todos.
Ninguém conseguiu, amados, só Jesus. Aí tem aquele louvor, os nossos músicos já pensam: só Jesus, a paz real eu pude encontrar no teu amor. Isso aí, louvado seja Deus por isso. Então, amado, ele acabou com isso tudo, com a lei. Aí diz: para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Versículo 16: e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo pela cruz a inimizade. Ou seja, Jesus tomou sobre si toda a condenação, o pecado, todas as síndromes. Mas você imagine que quando Jesus estava no alto daquela cruz, as síndromes do pânico do mundo inteiro estavam sobre Jesus. Todas as síndromes de rejeição. Pessoas foram rejeitadas na infância, rejeitados, pai, mãe tentou abortar, pai abandonou, todos esses sentimentos de rejeição, tudo aquilo, toda essa carga de pecados, porque rejeitar alguém é pecado. Toda essa carga estava sobre Jesus. Amado, que peso Jesus carregou. Mas Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Deus seja louvado. Então, amados, desde o Antigo Testamento, nós encontramos o testemunho de pessoas corajosas diante das mais adversas situações. Agora, já entrando no texto, reflitamos sobre a coragem de muitos homens. Porque aqui estamos diante de um homem corajoso. Saulo de Tarso, Paulo, era corajoso. Ele foi alertado pelos amigos, pelo profeta Ágabo, pelos irmãos de Tiro e de Cesareia e outros lugares: não vai para Jerusalém, não vai para Jerusalém, lá você vai ser preso, lá vai acontecer isso, vai aquilo. Ele diz: eu vou, eu tenho que pregar a palavra, eu tenho que falar de Jesus, eu tenho que levar o evangelho. Então, desde o Antigo Testamento nós vemos pessoas corajosas. Você veja diversos exemplos. José do Egito foi corajoso contra toda a inveja da sua família. Elias contra os profetas de Baal, foi um homem corajoso. Neemias para reconstruir os muros e portas de Jerusalém. Daniel contra os decretos injustos de seu tempo, foi jogado na cova dos leões, mas Deus lhe deu a vitória. No Novo Testamento você tem João Batista, foi degolado por ser o homem da verdade, por pregar e denunciar o pecado. Estevão foi apedrejado, porque estava anunciando já o evangelho verdadeiro em Cristo Jesus. E tantos quantos outros homens. Então, amados, eu vou encorajar você. Se você pegar a galeria da fé em Hebreus capítulo 11, você vai ver tantos testemunhos de coragem e devoção. E que diz o capítulo 12 depois: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, para que não desmaieis fatigando-os em vossa alma. Olha, amado, eu vou encorajar você, que você ore a Deus pedindo coragem, ore a Deus pedindo destemor para cumprir a sua vontade, amado. Então, sempre que a obra de Deus é feita, há impasses, há oposição. Todo cristão será confrontado pelo mundo. Todo cristão, em algum momento você vai ser confrontado, seja na família, seja por um amigo de infância. Mas você é crente, você não fazia isso, você não fazia aquilo. Esse era o velho homem. Mas agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus. O mundo vai confrontar você, e quando você for confrontado pelo mundo, você deve testemunhar da sua experiência com o Senhor Jesus Cristo, amado. Pedro disse: tenha na ponta da sua língua a razão da esperança que move você. Amado, qual é a razão da tua esperança quando você vai dormir? É Jesus. Qual é a razão da tua esperança quando você abre os olhos pela manhã? É Jesus. Qual é a razão da tua esperança quando você está diante de problemas e dificuldades? É Jesus. Qual é a razão da tua esperança quando as coisas apertam no final do mês? Parece que sobra mês e acaba o salário.
Tinha que ser o contrário, né? Acaba o mês, sobra salário. Na maioria das pessoas acaba o salário, sobra o mês. E agora? Misericórdia. Amado, que a esperança em Cristo Jesus mova cada um de nós. Nós somos mais do que vencedores em Cristo. Então, amado, Paulo testemunha sobre a sua vida antes de Jesus, os desdobramentos da sua conversão em Cristo, quando estava a caminho de Damasco. Tem gente que tem história linda com Jesus para contar. Como é que Jesus transformou a vida? Tem gente que ao contar a sua história você chora. E aí bate aquele sentimento: Jesus, eu te amo, eu quero o Senhor. Amado, dê o teu testemunho de vida, pregue Jesus para as pessoas, anuncie os frutos da tua vida. O que Deus está fazendo na tua vida? Manifeste os frutos na prática. Você tem perdoado? Você tem sido amigo? Você tem amado o próximo? Ou você tem permitido o velho homem ganhar a briga? Diz ao ditado, as pessoas têm, cada pessoa tem 2 cachorros, é uma história, tem 2 cachorros dentro de si, o cachorro bom e um cachorro mau. Você tem um cachorro bom e o cachorro mau, e os 2 entram em briga. Qual dos 2 vai ganhar a briga? Alguns irmãos já sabem a resposta. Se o cachorro mau e o cachorro bom brigar, quem é que ganha a briga? Normalmente as pessoas respondem: pastor, acho que é o cachorro mau. O cachorro mau, normalmente, ele bota aquele cordãozinho de espinho assim, marra a cara e cai para dentro. Não é. Quem ganha a briga é o cachorro que estiver melhor alimentado. Se você alimentar o cachorro bom, ele vai estar mais forte, vai ganhar a briga. Mas se você alimenta o cachorro mau, ele vai estar fortinho, vai ter malhado o supino reto, feito lá o tríceps, e vai ganhar a briga. Então a gente às vezes, amado, fica lá, entra na televisão, é filme, é série, liga a música, é música do mundo, é não sei o que do mundo, e tudo mais. E a oração? Não ora. E a leitura bíblica? Só ano passado. Já leu a Bíblia toda? Não, pastor, nunca. Já leu os Salmos inteiros, pelo menos? Também não, pastor. E aquela série lá de Harry Potter? Já sei até o que ele vai falar depois. Ou seja, você está alimentando o cachorro mau, está alimentando o velho homem. Então precisamos de alimentar a vida espiritual. Para quê? Para que o homem espiritual dê frutos. Porque senão você vai viver aí brigando, fazendo guerra, mesmo depois de ter conhecido Jesus. Por quê? Porque o velho homem está muito fortinho. Lutero disse assim: eu achei que o velho homem iria morrer nas águas batismais. Porque alguns pastores que não entendem o significado do batismo, que é um testemunho público da fé e da transformação que o Espírito de Deus já fez na tua vida, aí pensam que o velho homem vai morrer nas águas do batismo. Assim, eu achei que o velho homem iria morrer nas águas do batismo, mas eu descobri que o danado sabia nadar. E é verdade, ele sabe nadar. Ele não morre nas águas do batistério. Na verdade, mesmo quando você se converte e é batizado pelo Espírito Santo, o velho homem está vivo, amado. Pela fé você morreu em Cristo Jesus para o mundo. Mas se você abrir brechas para Satanás e querer que o velho homem volte, ele volta. E volta forte. Por isso tem tanta gente desviada. Então veja lá, Atos capítulo 22, versículos 10 e 11. Então perguntei, agora Paulo está dando seu testemunho, o que está acontecendo na vida deste homem? Então perguntei, que farei, Senhor? E o Senhor me diz: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo que você tem, o que é ordenado você fazer. Versículo 11: tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei até Damasco. Então, note que esse versículo 11, ele dá lá um destaque a essa palavra, por causa do fulgor daquela luz. Ele ficou cego e foi guiado pela mão.
Essa palavra fulgor, de 22:11, é o mesmo termo traduzido por glória em Atos capítulo 7, versículo 2, 54 e 55. Veja comigo Atos 7, versículo 2 diz assim: Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória. Essa palavra glória é a mesma palavra hebraica para fulgor, palavra grega para fulgor, é doxa, lá de 22:11. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Versículo 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração, guilhavam os dentes contra ele. Aqui, Estevão está dando seu testemunho. Versículo 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a doxa, a glória, doxa, o fulgor, a luz brilhando, viu a glória de Deus e de Jesus que estava à sua direita. Então, amado, esta palavra significa algo que pertence a Deus, é a majestade real que pertence somente a Deus como governador supremo de toda a terra. É majestade no sentido de perfeição absoluta da divindade. Ou seja, amados, o Deus soberano, o Deus de misericórdia, o Deus que age de forma, que governa todas as coisas com soberania, misericórdia e glória, era Ele que estava agindo lá em Abraão, era Ele que estava agindo aqui em Estevão, quando estava sendo apedrejado, porque estava dando seu testemunho, e era Ele que estava agindo aqui na vida de Saulo de Tarso, na estrada do fracasso. O Espírito de Deus, Jesus Cristo, adentrou no caminho de Saulo e o tirou da estrada do fracasso. A estrada de Damasco era a estrada do fracasso, onde ele estava seguindo o curso da sua própria vontade. E diz que Deus, num ato cheio de luz, num ato cheio de doxa, num ato cheio de glória, apareceu para aquele homem. Amado, que grandiosa é a obra de salvação. Que grandiosa é a obra de remissão de pecados. Falamos em poder que cura os corpos, falamos em poder que liberta de pecados, de qualquer coisa do mundo. Agora, um poder que transforma a vida de um homem e o transforma nova criatura, absolutamente sim, liberta dos pecados para a glória do Senhor e nova criatura. Este é o poder glorioso de Deus. Foi isso que Deus fez na tua vida e na minha, amado. Diga glória a Deus por isso. Então isto é conversão, isto é glória de Deus. Versículo, 2 Coríntios 3, 15 a 18, diz a palavra: até hoje, quando é lido Moisés, olha lá, o Antigo Testamento, na questão da lei, não da questão moral, porque precisamos saber dividir o Antigo Testamento, mas na questão da lei mosaica, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a doxa, a glória do Senhor. A glória do Senhor. O que acontece? Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Oh, glória a Deus por isso, amado. Quer dizer que quando você está ouvindo a palavra de Deus, quando você está meditando nas coisas do Senhor, quando você está vivendo para Deus, a nova aliança, o evangelho que Paulo estava dando testemunho, quer dizer, amado, que você é transformado de glória em glória na imagem do Senhor. Capítulo 4, versículos 4 a 6, 2 Coríntios diz: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça o quê? A luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus.
Versículo 6, porque Deus que diz, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de quem? Cristo Jesus. Será que é na face da religião morta? Será que é na face da circuncisão? Será que é na face de Moisés, que punha um véu sobre o rosto para que o povo não atentasse na glória que desvanecia? Será que é na face de São Jorge, de São Judas Tadeu, de Maria de Fátima, Maria do Rosário, Deus me livre e me guarde? Será que é isso, amado? Não. Não é não. É na face de Cristo, diga glória a Deus por isso. É na face de Cristo. Então, amada igreja, internautas que estão acompanhando, Deus tem poder para transformar perseguidores em apóstolos, como fez com Saulo, e até os críticos mais ferrenhos em crentes. Essa transformação corrobora com a realidade da ressurreição de Cristo, o qual vive e reina para todo sempre. Portanto, o cristianismo é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento e é a verdadeira forma de se viver e agradar a Deus em Cristo Jesus. Diga amém por isso. Deus tem poder para transformar vidas, amém por isso. Deus transformou a minha e a tua vida, amém por isso. Deus transforma os mais críticos em crentes. Vê se tinha gente que rilhava os dentes quando não gosto de crente. Esses dias eu estava ouvindo uma notícia de uma senhora que entrou no Uber, e o Uber estava ouvindo louvor, ela mordeu o cara, agrediu ele, tacou o celular dele no chão, quebrou, porque ela não gosta de louvor. Que esta senhora se converta a Jesus Cristo e venha adorar a Deus em espírito e em verdade nesta igreja, para que o inferno fique muito nervosinho, porque Jesus tem poder para transformar. Oh, glória a Deus por isso. Então, qual é que é a forma de se viver para Deus? É o cristianismo, é a palavra do Senhor. Então, Deus tem poder para transformar perseguidores em apóstolos e até os críticos ferrenhos em crentes. Atos 22, versículos de 1 a 3. Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Lembra que semana passada Paulo foi preso, estava sendo levado pela guarda, senão ele seria apedrejado e morto, e num instante ele pede uma palavra: deixa eu falar com esse povo aí. Sabe falar com eles? Sei falar, deixa eu falar. E aí Paulo diz isso: irmãos, pais, ouvi a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. E ele continuou: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, um grande rabino respeitado, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós os sois no dia de hoje. Então, essa palavra zeloso para com Deus se refere ao mesmo zelo que Finéias tinha no Antigo Testamento. Diz que Finéias, neto de Arão, viu que havia um israelita e uma midianita adoradora de Baal, ou seja, estavam tendo relação sexual, já era algo que não era de Deus, essa mistura naquele momento, e ainda um adorador de Deus com uma adoradora de Baal, tendo relações sexuais próximos à tenda do encontro, onde Deus se manifestava. Aquilo foi um ultraje tão grande, para que a ira de Deus não viesse sobre o povo, Finéias atravessou os dois com uma lança. Esse era o tipo de zelo que significa isto aqui. Então, Saulo de Tarso tinha esse zelo. Ele perseguia os cristãos, ele perseguia os do caminho. Por quê? Porque ele achava que desta forma ele iria evitar uma calamidade pior sobre todo o povo. Porque ele acreditava que aquele movimento cristão era um movimento herético, não era um movimento de Deus. Então, antes da sua conversão, ele achava que a situação miserável que ele vivia
na verdade, era boa. Ele não precisava ser livre daquilo, não. Ele estava fazendo a vontade de Deus. Aqueles que não seguiam o judaísmo devidamente deviam de ser erradicados. Amados, quantas pessoas estão hoje vivendo iludidas no mundo? Outro dia eu vi um recorte de um filme com aquele ator que fez há muitos anos atrás Superman, mas era não sei o nome dele, era um outro filme. E ele estava perante, ou era a mãe ou era a vozinha dele. E a vozinha dele, mãe, com Alzheimer, uma senhora já idosa com Alzheimer. E ele, um empresário, muito bem sucedido, um ateu, ele estava sentado na frente dela dizendo: e aí, o que adiantou? A senhora sempre foi religiosa, sempre esteve na igreja, sempre serviu ao teu Deus, e agora está aí, à beira da morte com Alzheimer. Eu nunca fui da igreja, sempre fui um cara assim, assado, estou aqui muito bem sucedido. Naquele momento, aquela senhora falou assim: é porque na verdade Satanás às vezes deixa as pessoas ficarem no seu conforto para ficarem iludidos, e deixa a cela da prisão aberta, mas na verdade eles estão aprisionados pelo diabo, e no último dia reconhecerão isso. Aí ele olhou para ela, porque uma senhora com Alzheimer à beira da morte, falando de uma forma consciente e dando uma resposta, e aí na hora ela volta a ficar com os sintomas do Alzheimer. Ou seja, essa é uma parte que você chora quando você vê isso, e é o que Satanás faz com muita gente. As pessoas estão lá na ilusão do pecado, você sabe, amado, acha que está tudo bem, não está tudo bem, está lá na ilusão do mundo, vivendo os prazeres do pecado. Amado, se o pecado, na sua manifestação em si, fosse ruim, ninguém pecava. Se o pecado fosse, sei lá, um prato de jiló azedo, ninguém ia querer, pouquíssimos. O prato normalmente é o que? É um prato bom, de lasanha, ou então uma picanha gordurosa, maturata, com uma Coca-Cola. É o pecado. Aí todo mundo quer cair no pecado. Deus nos livre e nos guarda em nome do Senhor Jesus. Atos 22, 4 e 5, diz a palavra: persegui estes do caminho até a morte, prendendo, metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhos o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos, e ia para Damasco, no propósito de trazer maniatados para Jerusalém os que também lá estivessem, para o quê? Serem punidos. Então, amados, a conversão e o chamado de um perseguidor tão fanático como Saulo de Tarso, o que nos mostra? Mostra que primeiro Deus é poderoso para transformar qualquer vida, assim como transformou a minha e a tua vida, assim como transformou a vida de Saulo, e mostra que Deus não há de permitir que nada seja empecilho. Os muitos Saulos que existem hoje em dia, perseguindo a igreja cristã, nada será empecilho para as missões mundiais. Deus continuará a salvar suas almas por todos os cantos do mundo. Diga glória a Deus por isso. Então, nesses 5 minutos, a transformação operada na vida de um pecador corrobora com a realidade da ressurreição de Cristo, o qual vive e reina para todo sempre. Primeiro, entendemos que Deus pode transformar. Deus pode transformar corações. Deus pode tocar agora no coração daquela pessoa que você está aí orando pela vida dela e fazê-la nova criatura em Cristo Jesus. Segundo lugar, nada vai impedir o evangelho de chegar a todas as nações, nem os muitos Saulos perseguidores, porque Deus é soberano. E que muitos Saulos de Tarso se convertam e seja a maior glória para o nome de Deus e o evangelho corra. Que um Xi Jinping da vida seja convertido. Que um Kim Jong-un seja convertido, que eles conheçam Jesus e reconheçam que somente ao seu nome seja dada a glória. A transformação operada na vida de um pecador há de corroborar com a ressurreição de Cristo, com o conhecimento da ressurreição de Cristo. Veja Atos 22, 6 a 10, diz a palavra: ora, aconteceu que indo de caminho, e já perto de Damasco, quase ao meio-dia,
repentinamente. Olha lá, eu gosto desses repentinamente que Deus opera na vida das pessoas. Grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus. Volta. Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Então, amado, Saulo, perseguidor, se considerava justo, não duvidava da legitimidade dos seus atos perseguidores. A minha pergunta é: o que é que foi que causou essa mudança drástica na sua vida? Esse homem estava a caminho de Damasco, caiu Saulo, perseguidor, levantou um Saulo transformado pela glória de Deus. Caiu um homem que encerrava os cristãos na prisão, perseguia e consentiu na morte de Estevão, e levantou um homem transformado pelo poder da graça de Deus. O que foi essa mudança drástica? Então o texto está dizendo que uma grande luz cegante, por uma grande luz cegante, o orgulhoso Saulo, o tão seguro de si Saulo, foi lançado ao chão. Aonde? Na presença do Senhor, amado. E ele testemunhou a visão do Filho de Deus. Oh, glória a Deus por isso. Amados, Saulo não caiu no chão por acidente. Saulo não caiu no chão por insolação. Saulo não caiu no chão por uma doença qualquer. Ele caiu porque teve um encontro pessoal com o Cristo Jesus ressuscitado. Ele caiu porque teve um encontro pessoal com o Criador dos céus e da terra. E neste encontro, todos nós caímos também com o rosto em terra e ajoelhados, porque a glória, a doxa dele é uma luz grandiosa, amado. Apocalipse 1, 17, 18, diz a palavra: quando vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Olha lá, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e as chaves do inferno. Louvado seja o nome do Senhor. Saulo caiu porque teve um encontro com Cristo ressuscitado. Saulo foi transformado. Ele caiu como Saulo, mas levantou transformado, porque é a luz grandiosa da doxa de Deus, a glória de Deus que transforma. Ela pode libertar agora alguém preso no vício do álcool, do tabaco, da pornografia, do adultério, do ilícito, da fornicação. Ele pode livrar alguém da depressão. Ele pode te curar agora e te libertar dos maus caminhos. Ele pode fazer uma obra que ninguém operou. Por quê? Porque ele esteve morto, mas ele ressuscitou. Ele vive, ele reina. Então, irmãos, o Senhor Jesus, vivo e exaltado, ouça isso, se identifica com os perseguidos e se colocou no caminho do perseguidor. Saulo estava a caminho de Damasco como a figura do perseguidor, mas Jesus se colocou no caminho dele e disse: agora você não vai mais perseguir, agora você vai abençoar o meu povo. Amado, Jesus se identifica com a figura daqueles que são perseguidos. Nesse encontro mudou a vida do Saulo perseguidor. As escamas foram removidas dos seus olhos, para que ele enxergasse que o seu antigo zelo era equivocado. Quantas pessoas estão agarradas a questões equivocadas,
há zelos que têm levado a sua vida para o túmulo. Que Deus cure, que Deus sare, que Deus liberte. Ele mostre a verdadeira luz do Evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus, e transforme esta vida pelo poder do Cristo Jesus ressuscitado. Então Paulo descobriu que Jesus não apenas está vivo, mas que Jesus é o Senhor dos senhores. Que alguém que esteja agora na estrada de Damasco, que alguém que esteja me ouvindo, que está pela internet, e esteja na estrada do fracasso para Damasco, agarrada no seu zelo mundano dos seus pecados, imbuída no lamaçal da derrota, possa descobrir que Jesus está vivo, e não apenas vivo, mas Jesus é Rei de reis e Senhor dos senhores. Louvado seja. Ele descobriu também que quem persegue a igreja está perseguindo o próprio Jesus. Por isso Jesus ressurreto lhe apareceu, fato que o levou a ver que as soluções para a vida em que ele estava agarrado estavam longe de acertar o alvo. Muita gente está agarrado a pseudo-soluções que não lhe tem dado o acerto do alvo e tem estado longe da vontade de Deus, mas que o Evangelho de Cristo Jesus, a palavra que Paulo estava testemunhando, Paulo disse: eu também fui como vocês, eu também estava caminhando no mesmo caminho de todos vocês. O meu zelo era o zelo equivocado da circuncisão. Eu estava agarrado a um caminho que estava me levando a ser perseguidor do Evangelho de Deus. Mas Jesus, repentinamente, numa doxa, numa luz da sua glória, se colocou no meu caminho, e eu ouvi a sua voz, e ali, naquela queda, levantou-se um novo homem. Olha, amado, se alguém que está me ouvindo está caído, que o Senhor te levante uma nova criatura nesta manhã. Se alguém que está me ouvindo e estava na estrada de Damasco e levou um grande tombo na vida, que seja a permissão de Deus para que você levante uma nova criatura em Cristo Jesus. Então eu termino, igreja amada, com duas aplicações. O cristianismo é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento, e é a verdadeira forma de judaísmo, porque é a verdadeira forma de se viver para Deus. Paulo argumenta que o caminho cristão é fiel à esperança de Israel, e é o cumprimento dessa esperança, de maneira que, se você quiser viver o verdadeiro judaísmo e ser o verdadeiro Israel de Deus, só há uma maneira: através do cristianismo, através de seres um seguidor de Cristo Jesus ressuscitado. Gálatas 6, 12 a 16: todos os que querem ostentar-se na carne, esse vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Versículo 13: pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Você veja, nem os que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes, querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Glória a Deus por isso. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre ele e sobre o Israel de Deus. Você recebeu esta palavra do Evangelho? Você foi transformado em Cristo Jesus, você é uma nova criatura em Jesus, então você é o Israel de Deus. E em segundo lugar, e último lugar, quem se converte a Jesus, aprende a renunciar à sua vontade e a se render à vontade do Senhor. A realidade da ressurreição de Cristo levou Paulo a reler as Escrituras, a redirecionar a sua vida conforme a vontade de Deus e a reestruturar toda a sua teologia. Lembre-se que Paulo era um rabino, Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel.
se você pega hoje em Jerusalém um rabino e manda ele ler o Antigo Testamento, ele vai ter um tipo de conclusão. Se você pega um Paulo e manda ele ler o Antigo Testamento, qual é a conclusão que Paulo tem? Cristo é o cumprimento de todo o Antigo Testamento. Cristo é o cumprimento de todas as promessas. Ou seja, o encontro pessoal com Cristo ressurreto transformou a sua teologia, transformou a sua leitura bíblica, a sua chave hermenêutica bíblica, o seu entendimento sobre Deus, e ali nasceu uma nova criatura em Cristo Jesus. Então eu termino com Atos 26, versículos 19 a 23, que diz: agora aqui já é um textinho, já é um spoiler das próximas mensagens, já ele dando testemunho ao rei Agripa: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente. Ou seja, quem conhece Jesus abre mão da sua vontade carnal, dos seus conceitos, e aprende novamente que é a vontade de Deus, como Paulo aprendeu a reler tudo que ele conhecia, agora em Cristo Jesus. Então ele diz: não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, que é o texto que a gente está vendo hoje, me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Louvado seja. Isto é, o que Moisés e os profetas disseram que haveria de acontecer? Se você perguntar a um rabino, ele vai dizer: olha, estamos esperando ainda o Messias ainda vai chegar, e a gente vai reconstruir o templo de Jerusalém, porque o Messias vai chegar. Se você perguntar a um rabino lá em Jerusalém hoje, é isso que ele vai dizer. Mas se você perguntar a um rabino, como Paulo, que tenha sido transformado pelo poder de Jesus, abriu mão das suas leituras humanas e vontade da carne, e recebe a vontade de Deus para a sua vida, é isso que ele vai responder. O que Moisés e os profetas disseram? Que o Cristo devia padecer, e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a glória, a luz, a doxa ao povo e aos gentios. Louvado seja o Senhor. Olha, amada ovelhinha, que esta palavra do Cristo ressuscitado faça brilhar a luz dele de tal maneira na tua vida, que nós aprendamos a renunciar, a abrir mãos de conceitos equivocados, de caminhos, dos diversos caminhos de Damasco, que muitas das vezes tomamos, para dizer: eu quero o que os profetas disseram que haveria de acontecer. Cristo Jesus iluminando a minha vida, governando os meus passos, sendo o Senhor da minha vontade. Assim, vivendo uma vida transformada, como nova criatura, como um servo de Jesus, filho de Deus, transformado e abençoado. Que a vontade de Deus prevaleça sobre a vida de cada um de nós e possamos viver o que Deus tem preparado em Cristo Jesus. E tudo coopere para o teu bem, em nome de Cristo Jesus. E o povo de Deus diga: amém. Assim seja, assim diz o Senhor.